Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje, como de praxe, eu vou trazer para vocês então as melhores batalhas, análises e polêmicas que a gente teve dessa última etapa da Fórmula Drift em Orlando, a terceira etapa que teve então a etapa em chamas, onde literalmente em chamas, né, com os pneus pegando fogo aí, o Minoa levou a sua primeira etapa da Fórmula Drift americana, ao mesmo tempo que ele conquistou a do Japão na semana passada, vem colocando o nome dele em grande destaque ao redor do mundo, reconhecido pelo James Dean e por todo mundo que está acompanhando. Realmente o Piazotti representou demais e ele foi o grande destaque desse final de semana da F-Day. E claro que a gente vai falar não só sobre ele, mas também sobre o James Dean, que deu uma murchada, acabou perdendo meio precocemente ali no top 16, o Asbo, que acabou caindo um pouquinho cedo também, e como ficou todo bololô o jogo das cadeiras, as pontuações do campeonato, que deu uma boa misturada, o que antes estava meio chato, se desenhando apenas uma disputa entre o James Dean e o Asbo, agora virou um bololô da hora, graças a todos os diferenciais e todas as, não polêmicas, mas todas as zebras que a gente teve aí nessa etapa, como o Castro mesmo, que ficou em segundo lugar e garantiu o primeiro pódio dele. É muita coisa, muito conteúdo, é por isso que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu peço para vocês assistirem até o final e deixar sempre aquele likezão para fortalecer e se inscrever no canal para não perder nada desses conteúdos e momentos insanos que o Drift pode proporcionar pra gente, beleza? Então, só para reforçar, deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Então bora pra nossa primeira batalhazinha do vídeo. O top 32 foi uma desgraça e essa batalha também não foi muito diferente. Só que aqui a gente teve quase um drama do que já vinha se desenhando pra competição. Asbo na liderança, Noback na chase. O Asbo que vinha disputando a liderança do campeonato em pontuação com o Dean. O Dean já avançou no top 32, então Asbo também precisa avançar se ele quiser se manter na briga. Fazendo uma chase interessantíssima, mas o Noback do nada tirou uma lead interessantíssima e o Noback do nada tirou uma chase absurda, velho, pra cima do Asbo. Absurda, absurda. Essa transição, meu amigo, era pro Noback ter se matado, hein? Vamos de novo? Holy shit. Passou muito perto, ele se posicionou um pouco mal, mas ainda assim, na correção conseguiu que ele anulasse esse fato de ter se posicionado mal, né? Ficou muito bem, conseguiu colocar muita pressão pra cima do Asbo, que tem um dos melhores carros do grid, né? Um dos melhores competidores, está disputando o campeonato, como eu já falei. Só que na inversão... Ah, inversão. O Drift. Né? Os deuses do Drift não permitiram o Noback ir adiante. Asbo faz uma cagada gigantesca na lançada, tinha praticamente entregado a batalha, o Noback tem o contato no muro, destalou no pneu... Mantinha até a volta, só que aí, transição, o Asbo até atropela o pneu, o drone também vai de vala, só que aí faltou o grip, né? O carro não caminhou. Se tivesse caminhado, a gente já viu o Trenton Beecham em Utah do ano passado, vencendo batalha com o pneu destalonado. Então se o carro tivesse caminhado, conseguido ir para a linha correta, né, o Noback poderia ter vencido ainda assim essa batalha, porque o Asbo, aquela lançada na chase, meu amigo, praticamente entregou a batalha, né? Ficou pra trás, assim como o Noback, exagerou no ângulo, chicotada feia, correção monstra, e aí o contato, né? Aqui, se o Noback tivesse mantido a batalha uma lead boa até o final e o Asbo até fizesse a mesma coisa que o Noback fez, por conta dessa cagada no início, era Noback. Mas infelizmente... ele teve o contato no muro e aí desestabilizou tudo, espalhou no inside clip, aqui já tinha um erro a mais. Transição, engraçado, que aconteceu que o pneu saiu e o Asbo passou por cima e nem viu, depois ele falou na entrevista que ele nem sentiu. E aí depois o drone foi lá e pum, atacou a BMW, se jogou no chão. E aí a batalha acabou por aqui, o Asbo conseguiu se safar com a corda no pescoço. Foi zebra atrás de zebra e por isso que essa foi uma das melhores etapas que a gente teve do ano. Então, bora para a próxima batalha. Asbo avança. Aí, como é que tava a situação do campeonato pra vocês? Ó, tava empatadões, mas olha a distância gigante que tinha pra galera que tava no terceiro lugar ali, ó. 60 pontos, 40 de diferença, né? E o outro 50 de diferença. Então, tipo, esse 50 aqui pra 100 já é uma etapa de diferença que o James e o Asbo estão à frente já do top 4 pra trás, né? Então tava começando já a criar uma separação meio nojenta, considerando que a gente, né, isso aqui é resultado... ainda já considerando as vitórias do top 32, meio que terceira etapa, né? Mas o resultado da segunda etapa, pô. Isso aqui tava uma diferença muito grande. Ia ser realmente uma disputa só entre o James e o Asbo. E isso mudou muito no final da etapa. Muito. Então bora pra próxima batalha. Dylan Hughes contra Jack Shanahan.
Dylan bem na liderança, o Jack tá com dificuldades para conseguir performar na Fórmula Drift. Não tá conseguindo sair tão facilmente da Seeding Bracket, começa por aí, né? Porque não consegue passar dos oponentes difíceis que estão aparecendo no top 32, inclusive, né? Que no caso é o Dylan Hughes, que o cara já levou a etapa. Ano passado se destacou mais, tá um pouquinho apagadinho. Mas enfim, né? A gente viu uma boa lead dele agora. O Jack com umas certas dificuldades, né? Na primeira parte da pista andou bem, só que aqui atropelou o clipe, se perdeu todo. E aí não conseguiu reaproximar pra cima do Dylan, né? Totalmente perdido aí o Jack. Não tá conseguindo se achar com essa BMW, né, cara? BMWzinha com setup similar, se não o mesmo, da que o Romeo usa a princípio, né? O modelo, pelo som parece ser o mesmo tipo de motor de BMW e tal, então... Sofrendo aí o Shanahan com essa adaptação. Ele que é um dos pilotos mais experientes que a gente tem no mundo, né? E aí na lançadinha, o Dylan talvez não esperava esse ritmo, né? Essa velocidade toda aí na primeira zona. Tirou um pneu ainda assim no final da caixa. E aí pós-transição, ele é invertido, né? O que um entrega na chase com o outro, né? O Jack começa na chase perto do Dylan, depois fica para trás. E o Dylan começa um pouco para trás, depois termina colado. Mas não tem os drops de pneu, os erros mais graves. E aí bota o Jack Shanahan pra mamar, né? Acabou que ficou difícil pro Shanahan, que não tá conseguindo se adaptar. Terceira etapa já da Fórmula Drift. E ele vai se encaminhando mais uma vez, a princípio, pra repescagem. Eu vou dar uma olhada só nessa informação agora e eu volto com essa confirmação agora pra vocês. Então, considerando isso, né? Esse aqui fica de 17º. 17º vai ser o Turk. 18º vai ser o Beecham. Ou Jeff Jones, perdão. 19º Beecham. 20º Ben Robson. Ben Robson se salvou da repescagem com a corda no pescoço. O Hurst ficou em 21º e em 22º Jack Shanahan. Jack Shanahan não consegue sair da repescagem. Se ele avançasse contra o Hughes não cairia para a repescagem e o Jack se salvaria. Mas daí quem se ferraria seria o Ben Robson. Mas tá aí, trouxe para vocês a informação. Não foi suficiente, Jack continua assim na repescagem depois desse resultado aqui em Orlando. Não está conseguindo performar o Shanahan. Top 32 ainda, Shanahan contra Daigo Saito, mais uma batalha a princípio de conteúdo, né? Duas lendas, dois grandes nomes, se enfrentaram em Road Atlanta, se enfrentam novamente aqui e vamos ver se finalmente o Daigo consegue performar. O Conor a gente já tem essa expectativa, vamos ver se ele vai conseguir representar a família, né? Porque o Jack mamou. E a da largada... Senhores, uma boa lançadinha ali até do Shanahan, uma pequena balançada, mas o Daigo tá bem louco ali na chase, botando proximidade, com aquelas correções. Dá uma pequena alinhadinha, parece. Não a ponto de zerar, mas uma correção considerável pré-transição. O Daigo tentando manter o ritmo para cima do Conor, que dá uma balançadinha também ali na entrada para aquela segunda grande zona. Finaliza a passada e o Daigo manteve um belo ritmo. E aí na inversão, Daigo lead, Shanahan chase, lança Jones. O Daigo não vem bem no limite ali, raspando o muro, mas o Conor também não tá na bota dele. Vem na mergulhada, inside clip. Transição para transição. Conor se atrapalha um pouco ali pós-transição, talvez achou que o carro dele ia crescer mais rápido pro Daigo, o Daigo vai se embora. Ele até força mais a transição o Conor para segurar e fica até meio feio esse movimento por parte dele na chase. E o Daigo vai se embora, né? Então o Conor dando uma tirada de ângulo, também cortando uma certa linha para se manter no Daigo, que não tá 100% no limite do bank. Transição, o Conor acaba se atrapalhando, esse é o grande momento para ele, né? Antes o Daigo aqui deu uma tirada de ângulo no meio reto e aí corrigiu a transição, não se atrapalhou na transição, um pouco antes dela. O Conor já veio bem na mímica, mas ele se atrapalhou na transição. Demorou um pouco para fazer, esperou um pouco o Daigo. O carro passou muito perto aqui na transição, ele tomou aquele susto, né, de botar mais ângulo. Quase me matei, quase matei o amiguinho. E aí o Daigo tem esse espaço para poder ir um pouco embora, né. E aí quando ele tira um ângulozinho e vem aquele menos ângulo, movimento assinatura de Shanahan para manter o ritmo para cima do Daigo, né? Shanahan ainda assim avança, mas fica aqui anotado, né? Finalmente o Daigo começou a se mostrar. Será que ele vai voltar ativa? Vamos ficar de olho para acompanhar. E bora para a primeira batalha do top 16, então, batalha não polêmica, né? Necessariamente por questão de decisão, de julgamento, mas polêmica pra caramba! Porque a máquina falhou e vem falhando e está num péssimo momento aí, James Dean. Última etapa do Drift Masters. Acabou, deu PT no carro do amiguinho no treino num erro gigantesco.
Depois foi desclassificado por não chegar a tempo na linha de largada, estando aquecendo os pneus 5 segundos antes da largada. Uma confusão. E agora na Fórmula Drift, mesmo com a lead da hora, e também com o Rome brilhando, Neymar Jr. aí, né? James Dean, infelizmente, quer dizer, não sei se infelizmente, porque para a questão da pontuação do campeonato, para o conteúdo, para o entretenimento, foi bom o que aconteceu, mas infelizmente para os fãs de James Dean, a máquina falhou e mamou para Rome de Neymar Jr. Charpentier. A lead foi maravilhosa, né, do Dean, né? Nem foi esse o problema. O Rome conseguiu colocar pressão até, né? Manteve um ritmo interessante para cima do RTR, coisa que a gente não vê ele fazer faz um certo tempo. Chasezinha nada demais, lead praticamente perfeita do Dean. Mais um dia no escritório, Dean vai botar mais uma chase insana para cima do Rome, e o Rome vai mamar com uma lead um pouco inferior. Só que aí no valendo mesmo, na lançada o James Dean já se atrapalha, um posicionamento um pouco complicado, vem raso. Busca um pouco da aproximação aí para cima do Rome. Na mergulhada, o Rome talvez tirou um pouquinho do pneu, deu essa balançadinha, um delay um pouco, talvez na descida. Só que o que a gente vai vendo é que o Mustang não consegue acompanhar o ritmo da BM. E vai sendo meio que despachitos, cara. E aí até no final, o James acaba dando uma rodada ali, bem pós-término da volta. Até demonstrando talvez um pouco de falta de grip, um pouco de... acabou o pneu. Não sei se foi o caso por parte do James, mas foi ficando para trás e não conseguiu pegar Beamer, né? Por enquanto, até uma boa mímica do James. Colocou o mesmo ângulo, não necessariamente tentou roubar para botar a proximidade. Teve essa rodada um pouco estranha aqui no final, não sei se eles chegaram a taxar isso para definição da batalha em si. Mas olhando side by side, de fato, grande momento lá na segunda telinha, né? Pra vocês darem um bisu lá, a lançada do Jean lá, ó. Ele começa, até que começar o movimento de transição, ele faz na mesma pegada que o Rome, ó. Ó, mesmo ritmo. Só que parece que esse movimento do Rome aí, que entra um pouco da possível polêmica, não foi dos mais rápidos. Foi tipo, vão, e tipo, acelerou pro outro lado. Ele deixou um tempo tipo, vão, pera aí, esse carro aqui, distracionando para daí continuar. Ou o James, né, ele acelerou de uma vez, né, distracionou o carro e já lançou de uma vez. Ele já foi mais rápido nesse movimento de transição e aí que houve essa desconexão. E aí, família, pezinho de princesa para Rome de Charpentier ou James the Machine Damião viajou na maionese? Hã? Até porque pós-lançada, nada de fumaça visto ainda pelo carro do Rome. Olha a diferença lá pro carro do Dean, por exemplo, que já vem lá de trás preenchendo até com fumaça um pouco muro na lead. E aqui meio que começa um pouco da aceleração do Rome. Talvez teve um contato aqui, um bump, uma empurrada de James, que bagunçou um pouco as ideias do Rome. Ignorando todo esse fator, realmente o James tomou um cacete. Atropelou o inside clip, depois atropelou o outro, não conseguiu manter o ritmo, né, da passada. Talvez ele mesmo dentro do carro do tipo, ok, não preciso me aproximar, ele cagou lá na lançada e não foi o caso. Não sei, o James necessariamente não reclamou. Eu não vi muita gente reclamando ou brigando por conta disso aqui até. Porque a gente sabe que a lançada ela é bem ampla. O formato de lançado, como lançar, ele é bem amplo o formato, como pode ser abordado, né? E normalmente fica a responsa pro chase quando tem esses momentos assim. Mesmo que seja um Furicar que demorou mais para começar, um movimento pro outro lado, né? Normalmente o chase acaba pagando a conta nessas lançadas assim, né? Que mal e mal teve contato e quem saiu pagando o preço foi principalmente o Dean, que aparentou antecipar o movimento. Damião mamão! Talvez eles deram uma ignoradinha no que aconteceu lá na lançada, porque nem foi tão comentado aqui pelos juízes sobre isso, e mais sobre o que aconteceu no inside clip, né, aqui, onde o Dean atropelou de fato na chase os dois insides, cortando linha, e mesmo assim não manteve o ritmo para cima do Rome. Como eu falei, ignorando o que aconteceu lá no início, olhando para a batalha, o Dean tomou um cacete. Mas... e aí, a gente ignora o que aconteceu no início? Ou agora a galera também vai ter que ficar ligado com o pezinho de princesa na lançada da Fórmula Drift? E bora para mais uma batalhazinha polêmica na área. LZ e Field. Top 16. LZ antecipa um pouco, atropela inside clip. Tá sendo taxado esse atropelamento de inside clip, hein? Consegue a proximidade.
E aí fica pra trás o Adlalzinho um pouquinho ali no final. Senhores, passada insana do Field. Meu amigo do céu. Quase matou o Adam. Aí o Adam erra aqui, atropela em side clip. Que eu acho que é o grande motivo dele ter mamado, né? Atropelar o inside clip como líder sinaliza um pouco que foi fechada a porta pro perseguidor, né, galera? O Adam exagerou na dose aqui, ó. Aí freou um monte, atrapalhou o Field saiu com 4 rodas para fora da pista. Talvez isso que a galera reclamou muito, tipo, ele tinha que ter se adaptado, o Chase poderia ter essa janela de adaptação sem precisar tirar as rodas da pista, porque aquele, né, 3 pneus é 0. Então fica essa grande exclamação de talvez nem olhar tanto assim para a batalha como um todo, mas olhar para esse ponto e o Adam fechou a porta. Né? Teve um contato talvez um pouco antes ali. Tipo assim, o Adam deu um ângulozinho, tá vendo? E aí o Field teve um totozinho nele. Cara, aqui tá difícil, hein? Tipo, ok, não. Mas daí o Adam deu aquele ângulo a mais pra daí mergulhar pro inside clip, que é uma coisa até meio normal. E aí parece que teve uma seguradinha entre os carros, aí o Adam reagiu botando o pé no freio, tipo, deu uma segurada do pé no freio pra tentar fazer o carro caminhar pra trás, né? Nós vai ter que ver o vídeo do Adamzinho mais pra frente essa semana pra ver como é que foi essa onboardzinha, hein? Será que tivemos mais uma polêmica entre os dois? Em Road Atlanta teve aquele contato Field que atrapalhou o Adam, mas não foi considerado. Depois no vídeo do YouTube deu pra ver um pouco como foi a reação do carro por conta do contato que teve com o Field, né? Então tá aí, né? Teve a vitória, o juiz acabou de falar, né, que a questão foi realmente a descida ali, né? O Adam, pelo visão dos juízes, ele calculou errado. E talvez ele estava numa posição mais fácil de ver ali se teve um contato ou não de fato, né? E a princípio não visualizaram o contato naquela descida ali do bank, né, que foi talvez de acordo com o juiz, um erro de cálculo do LZ, colocou um ângulo a mais, teve que tirar esse ângulo e ele atrapalhou o Field. Claro que a gente vai ter essa certeza 100% vendo o onboard do Adam, só que a gente já sabe, né, de regra, essas onboards e vídeos depois não podem ser utilizados para definição, para julgamento, mas com certeza abre um espaço gigante para questionamentos e polêmicas. E vamos para uma das melhores batalhas do final de semana, Hiroya Minoa contra Conor Shanahan. Minoa, meu colega de equipe, é Team 3M na área. E bora que bora! O jovem prodígio dessa geração contra o jovem prodígio da antiga geração. Prodígio, tá bugado. E bora que bora então, Minoa usando bastante freio de pé para recuperar o ângulo. E o Shanahan vem na bota dele. Umas correçõezinhas, Shanahan se atrapalha na descida do bank. Consegue ainda assim lidar com a transição, manter proximidade na porta do Minoa que vira. Não vira ainda. Já vai virar o drifteiro fantasma. Ótima batalha. E aí a gente vai então para a segunda voltinha. E uma curiosidade, gurizadinha. O Minoa tá com umas luzezinhas aqui, ó. Que o Peter Vietze que já utilizou, o pessoal comentou comigo. Umas luzes a mais, não os faróis, mas essas luzes a mais para os lados. Que no meu ponto de vista serve como uma referência maravilhosa para perseguição e posicionamento. Olha a luzinha certinho ali. Ele tá até com um pouco menos de ângulo que o Shanahan e também, ó, meu Deus, que passada no bank por parte do Shanahan. O Minoa na bota ali. E olha como vai funcionando a luzinha de posicionamento como uma referência. Até deu um contatinho de leve ali com o Shanahan, que perdeu um ângulo. Aí ele recupera esse ângulo, tira pneu. Um pouquinho mais de erros aí na lead do Shanahan, né? E olha as luzinhas ali. Uma estratégia que talvez vou estar adotando mais pra frente. Talvez a gente veja alguns outros pilotos aqui no Brasil também. Aqui fica bem claro ela funcionando e servindo principalmente como um guia, né? Na fumaça e tudo mais, seguir mais ou menos a linha do spotlight, né? Onde tem a maior luz. E ignorando esse fato que passada dos dois, né, cara? Pelo amor de Deus. Aqui o erro do Shanahan, que já tinha errado na chase, errou na lead. Tem uma perdida, uma balançada. E aí ele tira pneu depois disso, né? Minoa leva a vitória e amassa, né, aquele que antes tinha o título de ser a criança prodígio, que é o Shanahan, que pra quem não sabe, na época lá de The Mac 2017, 18 por aí, época que tinha Block, e que o Shanahan era um piazote, assim como o Minoa agora é, ele chegou a ganhar do James Dean, quando o James já era uma das maiores lendas do Drift, né, na época que o James foi tricampeão seguido da FD e da The Mac, foi 2017, 18 e 19, se eu não estou enganado. Então,
Nessa época, quem era o grande nome, a grande criaturinha prodígio, era o Shanahan. E realmente agora Minoa tomou o posto dele. Da hora demais. E como eu falei no início do vídeo, né? Aqui, hoje, essa etapa talvez seja a virada de chave para o Minoa. De fato amadureceu e daqui para frente ele só vai colocar a galera para mamar. Será que é isso aí mesmo? A gente vai ter que ver a próxima etapa que vai ser English Town, mas antes, bora concluir as batalhas dessa etapa. Bora para a próxima batalha então, Asbo e Minoa, já batalha de top 8. Se a batalha do Shanahan contra o Minoa não foi a do final de semana, essa aqui foi a melhor, com certeza. A Asbo estava ali na briga, ele já estava líder do campeonato, porque ele avançou para o top 8, o James Dean não, nem avançou para o top 16 o James Dean. Então o Asbo conseguiu ali passar do James, mas acabou sendo freado pelo Minoa. De novo reforçando o que eu vim falando, né? Será que virou a chave? E bora que bora então, Asbo na liderança, Minoa na chase. Asbo já líder do campeonato, mas tentando perseguir, subir na pontuação e deixar o James para trás. O Minoa agora na perseguição, uma ótima transição, trabalha com um pouquinho menos de ângulo antes da transição e consegue colocar proximidade, pressão para cima do Asbo e pegando fogo. O Minoa empurra o Asbo até o final, né, cara? Ele tava on fire! E aí a gente vai então agora com o Minoa na liderança. Asbo na chase. Olha só a leadzinha limpa, cleanzinha. O Asbo ali na bota presente, a transição agora. Que ângulo rápido que o Minoa coloca ali. O Asbo até se perde um pouquinho. Mas a grande questão é que ele não mantém o ritmo, não consegue se aproximar do Minoa, principalmente nessa segunda curva. A batalha foi praticamente perfeita entre os dois, mas o ritmo do Minoa na chase foi melhor. Ele foi colado igual 3M e botou o Asbo pra mamar, família. Olha, essa transição tá maluco. Nem o Asbo esperava isso. E aí aos poucos mesmo, ó, dando uma roubadinha no ângulo, o Asbo não consegue buscar Minoia. E o Minoa foi avançando rumo à sua primeira vitória na Fórmula Drift americana. Ele que recentemente ganhou a etapa no Japão, que a gente acompanhou em Suzuka. Agora vai se desenhando, a gente já sabe o resultado, mas enfim, né? Como campeão da etapa de Orlando, coisa que no ano passado o James Dean não deixou acontecer. Não muda o fato de que o Asbo é o atual líder do campeonato e o James fica em segundo lugar. Bora para nossa primeira semifinal, Jonathan Castro contra Matt Field. Asbo contra o Minoa foi a última batalha top 8. E o Castro que também brilhou muito. É um cara que conseguiu finalmente conquistar o seu primeiro pódio na Fórmula Drift. Ele que anda muito bem, não tem talvez tanta consistência assim, mas nesse final de semana em Orlando, ele mostrou o que ele é capaz. Liderança insana, o Field se perdeu um golinho ali na perseguição. Ó, aqui o Field se atrapalha, ó. Dá um back off e se atrapalha consideravelmente, atropelando o side clip. Vamos então para a inversão, Matt Anvell na liderança. Na perseguição, Castrell. Holy shit. Belíssimo trabalho dos dois. O Matt podia ter tido um pouquinho mais de profundidade naquela caixa. Transição. Deixa um certo espaço, o Castro fica para trás, vai cortando tudo. O Field tira um pneuzinho para fora e finaliza a passada. O único erro foi então a tiradinha de pneu aqui e tal, né? A separação considerada. O Castro parece que, sei lá, botou uma marcha a mais e o carro não carregou potência, não foi, tá ligado? Entregou um pouquinho de vantagem. E eu tô falando mais sobre isso porque eu já sei o resultado. Que teremos empate. Vamos dar uma olhadinha mais uma vez só pra gente ver se tivemos algum Fórmula Pix. Agressividade do Field presente. Field melhor na lead na primeiro bank, na real. Aí tem o atrapalhadão do Field. Leads muito parecidas. Muito parecidas as leads mesmo. O erro do Field é um pneuzinho para fora. Ele tem um posicionamento um pouco estranho, atropelamento do inside clip. Manteve o ritmo o tempo inteiro. E o Castro, pós-transição, ele se perdeu também. Foi offline, fora da linha. E perdeu totalmente a proximidade. Eu até entendo esse empate, hein? E também compreendo a passagem de Castro, visto que a gente viu a maior das taxadas, esse erro de posicionamento nos inside clips. Teve uma atropeladinha ali do Field, porque ele errou
o posicionamento como perseguidor e não necessariamente por conta do posicionamento do lead. Então a culpa foi 100% dele. E como líder ele tirou um pneu. Então eu até tendencionaria um pouquinho para o Castro, mas pode ser a torcida do coração, porque a gente não é tão fã assim do field. Deu empate, né? E aí a gente vai então para ver como é que foi então o drama do desempate. E nos empates então a gente já pula aqui para o side by side, para também não alongar muito o tempo. Bem parecido mesmo os dois, o Castro mantendo o melhor ritmo. Deixa eu ver se o Castro errou a linha aqui em cima. Mais ou menos, né? O field também não passou 100%. O field dá um adaptadão ali, atropela o clipe e o Castro demora um pouco para entrar aqui como líder, mas lá do outro lado o field erra feio como lead, hein? Lá como lead o Matt espalha no inside clip 2 nem pega, como o Chase ele atropela. E acho que ele tira um pneuzão aqui também. Aparentemente. É, tipo, aqui o Matt Field tá cortando linha, atropelando o clipe para se manter junto ao ritmo do Castro, ao mesmo tempo que ele tá cortando o ângulo também. Lá o Castro respeitou a mímica e aceitou perder um pouco de proximidade, ó. Daí corta uma linhazinha e não consegue se aproximar, né? Um erro bem similar até dos dois, viu? Aqui no final. Só que teve atropelamento de clips por parte do Matt de novo, né? Um cortadaço aqui, né? Cortadaço, é bem mais feio esse cortadaço. E lembrando que na primeira caixa aqui, né, como perseguidor, o Castro foi muito mais presente, ó. Field perdendo o ritmo aos poucos. O Castro levou a vitória e avançou para a grande final. Bora ver então a outra semifinal de Orlando. E bora que bora para segunda semifinal, Odd Bakshis, um dos maiores nomes que a gente tem da competição também, contra o Minoa. O Minoa tendo que se provar. Contra Shanahan, Asbo, Bakshis. E vem fazendo um belo trabalho, ambos os pilotos aí no bank. O Odd não no limite total da pista como poderia. Tapão no inside clip ali por parte do Minoa, colocando proximidade para cima do Odd, que tem o carro mais rápido da competição. E tomou pressão do GT86, BC Racing, 2JZ, Wise Fab, GT Radial, Minoa. E vamos dar uma olhada agora na inversão, né? Segunda passada. Minoa lead, Odd Chase. Senhores, Odd já se perdeu um pouquinho na Chase, mas consegue o pulo na lançada, buscando a porta do Minoa. Que vem fazendo um belíssimo trabalho também na primeira caixa, melhor até do que o Odd em lideranças. Inside clip para inside clip. O Odd antecipa um pouco a transição, se coloca numa posição complicada. Tenta manter o ritmo, mas acaba ficando pouco para trás. E terminam a batalha aí os dois pilotos. Uma vantagem muito grande para o Minoa, né? Que fez uma lead excepcional. Aqui o momento, ó. Ó, como hoje já antecipou a transição. E aí ele acaba se perdendo por causa dessa antecipada. E fica para trás. É o grande motivo da vitória do Minoa. A lead também foi superior, mas o que realmente gritou foi esse erro do Odd. E o quanto ele acabou ficando para trás e o Minoa foi-se embora, né? E aí a gente já viu os replays e tudo mais. Não precisa do side by side. É clara a vitória de Minoa, que bota o Odd Bakshis para mamar e avança para a grande final, então, contra Castro. E bora que bora então para a batalha final, Jonathan Castro contra Hiroya Minoa. Meu colega de equipe é Team 3M na área, vem para a lançada. Lançadinha interessante o Castro, não vem no limite do bank. O Minoa tirando um ângulozinho, botando proximidade e pressão para cima do líder. Os dois agora no inside clip. O Minoa antecipa um pouco a transição, se atrapalha, consegue ainda assim manter e lidar. E manter a proximidade bizonha ainda assim. Cometeu um erro similar ao que o Odd, olha o que ele consegue entregar. E vai pegando fogo. Na rodinha lá ele, Minoa. E aí a gente vai para a segunda volta. Batalha final brabíssima. Primeiro pódio de Castro. E a possível primeira vitória. E foi, né? Do Minoa. Na Fórmula Drift americana. E vem para a lançada. O Castro já se atrapalha um pouco na movimentação de lançada pro Minoa. Fica um pouquinho para trás. Uma cortadinha de linha tentando buscar o Minoa, que vem insano na liderança. Já vem pegando fogo, Minoa. Inside clip a transição, o Castro quase se mata por ali, meu Deus do céu. Indo do inside para a segunda caixa, o Castro fica para trás e o Minoa vai indo embora, pegando fogo e grudando igual 3M. E despachando o Castro, levando a vitória. A torcida gurizada, vai todo mundo à loucura. Perdendo a cachola, perdendo a cabeça. Com o que é possível ser feito por um moleque de 15 anos de idade no mais alto nível competitivo do Drift Mundial.
Assim como o DMAC, né? Só falta ele aparecer na DMAC e mostrar pra que ele veio, né? O Mininote. Mas na FD Japan, Minoa foi campeão em Suzuka, na última etapa que teve. Está liderando o campeonato, se eu não estou enganado. Agora na FD Americana ele vence a etapa. Então, atualmente, infelizmente não está na DMAC, mas é o que vem sendo dito, né, nos 4 cantos do mundo, é que Minoa é o melhor piloto do mundo. É aquilo que eu falo, ele chegou no auge, talvez, virou a chave, e daqui pra frente vai ser Minoa. Se isso acontecer, a gente está vendo aí o princípio da construção desse novo período de drift, onde Minoa vai ser o nome dominante. Mas será que o Minoa realmente vai, desabrochou e vai mostrar isso? Ou foi só uma etapa que do nada brilhou e aí a gente vai ver o Minoa voltando a cair no top 8 como era antes? É isso que eu quero ver, porque Orlando, essa etapa em chamas, com o Minoa em chamas, pode ser de fato o nascimento da lenda Minoa, né? Já era um piada de se destacar, já era de chamar muita atenção, mas talvez a lenda Minoa nasceu nessa etapa. E aí, terminando a competição, a gente tem então o resultado de como está a pontuação do campeonato, com o Asbo com 110 pontos, 10 pontinhos só à frente do James. E aí a gente tem um pelotão dos 80 pontos ali, né? Que é o Minoa, Castro, Bakshis, né? De novo, que eu acabei de comentar sobre a questão da pontuação, se estreitou mais ainda. Brandon com 70, Field com 60, e aí, né? Chris Johnsons, LZ com 50 pontos e o Conor Shanahan ali com seus 40 pontinhos. Digamos que um top 10 bem conhecido, pessoas que a gente já vê no top 10 normalmente, tirando o Jonathan Castro. Um grande destaque para o Castro, está em 4º na Fórmula Drift, o maior destaque dele na carreira. E de novo, né, só para reforçar, as pontuações diminuíram consideravelmente, o que traz um clima mais da hora para a competição, né? A diferença agora é 20 pontos, né, dos dois lá da frente para a galera lá de trás, e não mais 40, 50 pontos. Lembrando que 50 pontos é vencer a etapa inteira de cabo a rabo, você classificando bem, que é a situação dessa galera. Eles não vão para repescagem, não tem como pegar mais ponto que isso. Então 40 pontos é você chegar pelo menos na final e perder lá. Então estava muito alto, né, o objetivo, né, o resultado que os outros pilotos tinham que ter para poder se aproximar daqueles que estão lá na frente. E considerando que eles não podem chegar, né? Eu falei numa semifinal ali, são 4 vagas. Considerando que 2 pilotos brilhariam na etapa, o James e o Asbo chegando na semifinal, ainda ficaria chata essa situação. Então isso foi da hora porque aproximou todo mundo e agora está um quebra-pau mais da hora, pelo menos entre esses top 5 aqui que estão com 80 pontos. E ainda assim tem a grande chance para essa galera daqui de trás, porque se eles enfrentarem quem está mais aqui na frente um pouco cedo, né, ou essa galera se matar um pouco cedo, que pode acontecer, né, mais no top 8 e por aí vai, é aí onde pode ter essas mudanças, esse jogo da cadeira desses 20, 30 pontos finais, que esses pilotos vão estar assim brigando diretamente entre si. E isso que vai ser da hora de ver, todo mundo tratando as próximas etapas como final. Em Englishtown vai ser insano, com toda certeza. Então é isso, né, moçada? Explicado um pouquinho pra vocês o que aconteceu, também falando sobre as pontuações do campeonato. Agora ficou bem mais animador assistir a FD, mesmo que a gente não tenha os brasileiros presentes, né? Infelizmente o Diego, de fato, não vai andar, nenhuma novidade, o Barão também, nada referente ao Corvette, tirando a América, o C7 aí brilhando. Vou trazer um pouquinho sobre isso no Drift News essa semana. Mas é isso, família. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido as melhores batalhas, a análise das polêmicas da Fórmula Drift, essa terceira etapa. Se você tem alguma opinião para compartilhar, deixa com a gente aqui nos comentários. Não esquece de deixar aquele likezão para fortalecer demais. E se você assistiu até o final, comenta aí, colando igual 3M, que daí eu vou saber que você assistiu até o final e também acompanhou todos os momentos do meu colega de equipe Minoa, botando a gurizada da FD Americana pra mamar. Firmeza, gurizada? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa aquele like, se inscreve no canal, segue lá no Instagram. Eu sou o Raikamachi, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu e fui!